Olá, você está ouvindo o podcast da Bicompliance. Toda semana a gente traz para você conteúdos e dicas práticas sobre compliance e proteção de dados. Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu quero falar com vocês sobre o relatório de impacto. O relatório de impacto é um relatório que está previsto na Lei Geral de Proteção de Dados. É um relatório bastante importante que, como provém de uma disposição legal, de uma legislação, é muito importante que a gente saiba exatamente no que consiste esse relatório e, caso a Autoridade Nacional de Proteção de Dados solicite a emissão desse relatório para a sua empresa, é muito importante que você saiba, então, como fazer esse documento e para que ele serve. Então, vamos lá. A Lei Geral de Proteção de Dados, então, trouxe para a gente o relatório de impacto. Isso é uma documentação em que você deve demonstrar o mapeamento dos processos de tratamento de dados e é um documento que você deve trazer também as medidas e os mecanismos de mitigação de riscos. Isso está no artigo 5º da legislação. Ou seja, você tem como finalidade principal desse documento reduzir os riscos sobre as liberdades civis e os direitos fundamentais dos titulares de dados, daqueles titulares que a empresa capturou os dados, melhor dizendo, a empresa controladora. Aliás, o relatório de impacto é um documento que deve ser feito pelo controlador de dados. Só que lembrando, o controlador é aquele quem vai tomar a decisão em cima dos dados. Ele quem vai deliberar sobre o que vai ser feito com esses dados. Inclusive, na legislação tem isso bem determinado, que o relatório de impacto é um documento do controlador de dados. Bom, e o relatório de impacto, então, ele tem alguns requisitos essenciais que você precisa cumprir, e um deles é a descrição dos tipos de dados coletados. Então, você vai, nesse documento, ter que descrever quais são exatamente os tipos de dados que a sua empresa, no papel de controladora, lembrando sempre, coleta. Também você vai ter que definir qual é a metodologia empregada na coleta desses dados, o que você faz para garantir a segurança das informações, a segurança desses dados, e também analisar, precisa ter nesse documento uma análise do controlador em relação aos mecanismos de mitigação de riscos. Então, se você identifica no seu processo de captura e tratamento de dados que isso pode gerar algum risco em relação às liberdades e garantias, aos direitos dos titulares, você precisa comunicar nesse relatório de impacto o que você vai fazer para mitigar, para diminuir esse risco. E é isso que precisa ter, são os requisitos mínimos que a gente precisa ter num relatório de impacto. E bom, quando que esse relatório pode ser solicitado? A lei traz para a gente, ali no artigo 10º, o legítimo interesse. O legítimo interesse é uma hipótese, uma base legal, uma hipótese em que você pode justificar uma coleta de dados. Então, lembrando, para você coletar um dado, você precisa ter uma justificativa legal para isso. Uma das hipóteses de justificativa é o legítimo interesse do controlador. Para você colocar em prática esse legítimo interesse, você tem que lembrar sempre de respeitar as expectativas do titular de dados e respeitar os direitos desse titular. Então, como essa base legal, essa hipótese de tratamento, que é o legítimo interesse, ela é uma base mais aberta, mais ampla de discussão, a lei traz para a gente que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados pode, a qualquer momento, pedir para você demonstrar o seu relatório de impacto. Então, nesse contexto, de base legal do legítimo interesse, pode surgir essa necessidade, esse pedido, da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Outro momento da legislação que fala sobre o relatório de impacto é no artigo 38, que diz que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados pode solicitar ao controlador que elabore um relatório de proteção de dados, relatório de impacto à proteção de dados, inclusive sobre os dados sensíveis. Lembrando, dados sensíveis são aqueles que o próprio nome já diz que a gente precisa ter um pouco mais de cuidado, são dados sensíveis relacionados à saúde, à etnia, dados biométricos. Dados nesse sentido também podem entrar, então, no relatório de impacto. É claro que aqui a legislação, ela respeita, e observa para fazer esse relatório de impacto os segredos comerciais, industriais da empresa.
É isso então sobre o relatório de impacto. Espero que vocês tenham gostado desse podcast. E fica aqui então essa dica sobre o que é o relatório de impacto e sobre como elaborar esse documento. Até a próxima!